A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, eu estou bem, né? Minha família aqui, a Bispa, a Pastora Célia, estamos todos bem, graças a Deus. Eu confesso que estou muito feliz em poder ministrar esse estudo bíblico para vocês. Tenho muito carinho, né? Um carinho muito especial por vocês. Vocês da igreja são nossos filhos na fé, filhos em Jesus, e nós temos muita alegria em ver o sucesso, em ver a vitória de cada um de vocês. É uma alegria essa que nós queremos sentir cada vez mais, né? Irmãos, eu considero um privilégio esta oportunidade que Deus tem me proporcionado de estar dando essas aulas bíblicas para vocês. Eu espero de coração que a partir de hoje, nesses estudos, vocês consigam se dedicar com bastante empenho e amor. Porque é isso, né? É basicamente isso que devemos ter pela palavra de Deus. Muito amor, muito carinho. Quando nós tivemos a reunião sobre a escola bíblica, né? Eu e a Bispa, eu confesso para os irmãos que eu comecei a fazer planos, né? E para resumir, o principal plano é alcançar, através dos estudos bíblicos, né? Dos estudos das aulas, alcançar resultados positivos na vida de vocês. Afinal, o objetivo de estudar, né, é colocar em prática. E o praticar, ele é uma semente, né? Olha que interessante. Ele é uma semente que vai gerar bons frutos em nossas vidas. Claro que na nossa vida, nesse mundo, sempre haverão processos que nós temos que passar. Mas nós não devemos temer os processos. Eles não são nossos inimigos. Os processos são necessários, os processos são importantes e junto com eles vêm os bons resultados. Mas nós também não podemos esquecer que tudo nesse mundo é passageiro. Processo, resultado. E é exatamente porque tudo tem um tempo de validade, tudo é passageiro, que nós devemos nos dedicar em fazer a nossa parte com Deus, enquanto nós temos tempo, né? Porque um dia o nosso tempo vai acabar e não vamos ter mais tempo, amém? Bom, então sem mais resenha, vamos logo para o nosso objetivo, tá bom? Abra sua Bíblia comigo, então, Salmo capítulo 6, no verso 9. Salmo capítulo 6, no verso 9, tá? Eu já abri o meu aqui, vamos começar a nossa leitura. Ele me escuta quando peço a ajuda e atende às minhas orações. Glória a Deus, vamos ler de novo? Aqui. Ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações. Glória a Deus, que bênção. Bom, vamos então agora fazer uma oração para Deus abençoar nosso estudo. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai Santo, entramos em Tua presença, pedindo, Senhor, abençoa este nosso estudo bíblico, estudo da Tua palavra. Vem, Senhor, agora sobre nós, porque nós necessitamos, Senhor, do Teu toque. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria. Amém. Glória a Deus. Bom, hoje é a nossa primeira aula e o nosso tema inicial, né, que nós vamos falar nas próximas aulas, será a vida de Jesus. Bom, hoje, em especial, né, na nossa primeira aula, vamos falar sobre o nascimento de João Batista, tá bom? Vamos começar então lendo a passagem, tá, da Bíblia aqui que fala sobre João Batista, o nascimento dele. Abra aí na sua Bíblia em Lucas, né? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 5 ao 25 e vamos ler do versículo 57 ao 64. Lucas, capítulo 1, a partir do 5, vai dizer assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte
entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso, e toda a multidão do povo estava fora, orando na hora do incenso. E então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Aleluia. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, glória a Deus. E muitos se alegrarão no seu nascimento. Glória a Deus. Vamos no versículo 15, que vai dizer assim: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Glória a Deus. 18 vai dizer assim: e disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher é avançada em idade. Vamos ver o versículo 19 agora. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhavam-se de que tanto se demorasse no templo. Glória a Deus. Vamos para o versículo 22 agora. Vai dizer assim: e saindo, ele não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbio entre os homens. Glória a Deus, que bênção, né? Amém? Bom, agora vamos ler do versículo 57 ao 64, tá bom? Já se adiante aí, vai dizer assim, 57: e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 59. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: não, porém será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E então perguntaram, através de acenos, ao pai como queria que lhe chamassem seu filho. E então Zacarias, pedindo uma tabuinha de escrever, ele escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e então falava,
louvando a Deus. Glória a Deus, meus irmãos, que bênção, né? Que história maravilhosa, né? Não é mesmo? Bom, agora eu vou comentar um pouquinho com os irmãos a respeito do que nós acabamos de ler, tá bom? Enquanto Zacarias ele queimava o incenso no altar do Senhor, ele também orava, né? Pedindo a Deus por um filho e também provavelmente pedindo pela vinda do Messias, né? E em ambos os casos a oração de Zacarias foi respondida. Logo, Zacarias teria o seu filho que prepararia o caminho para o Senhor. Então Deus ele responde a oração, né? Do seu jeito, no seu ritmo, no seu tempo, né? E é assim que Deus faz. Ele operou em uma situação impossível, porque a esposa de Zacarias, né, Isabel, ela era estéril. Então Deus operou para que se cumprisse todas as profecias sobre o Messias. Então, se nós quisermos também ter as nossas orações respondidas, devemos estar abertos, né, para o que Deus pode realizar em nossas vidas através de situações impossíveis. Nós devemos esperar, né, e Deus vai trabalhar no tempo dele, do jeito dele. Não é como a gente quer, quando a gente quer, do nosso jeito, da nossa maneira, tá bom? Mas quando foi dito ali para Zacarias, quando o anjo falou que ele teria um filho, não sei se vocês lembram que a gente leu agora, Zacarias duvidou da palavra do anjo. Eu já sou muito velho, mas a minha esposa é muito mais velha, ela é estéril. E isso, né, na perspectiva humana, as dúvidas, mesmo para Zacarias, sendo um sacerdote, é muito compreensível. Mas para Deus, tudo é possível. Então, mesmo que Zacarias e Isabel já tivessem passado, né, da idade de ter filho, já são de idade, senhores de idade, Deus concedeu um filho a eles, porque para Deus nada é impossível. E é muito comum na nossa vida também não entender direito o que Deus quer fazer em nossa vida, assim como Zacarias não entendeu, porque parece impossível. Mas mesmo o povo de Deus, na Bíblia, nós vamos ver que muitas vezes cometeu o erro de confiar no seu intelecto, no seu raciocínio, se é possível ou não, do que na sua experiência, né? Até confiar na sua capacidade do que confiar em Deus. E quando você for tentado, assim como Zacarias, a pensar que algumas coisas, algumas promessas de Deus são impossíveis de se cumprir em sua vida, você deve sempre se lembrar das grandes obras que Deus fez, que Deus realizou, né, ao longo de toda a história, podemos ver na Bíblia. Então o poder de Deus não é limitado com a nossa perspectiva, que é pequena, que é estreita. O poder de Deus não está amarrado pelas limitações da humanidade. Então você pode confiar completamente no Senhor. As orações, elas são muito mais do que dizer a Deus o que nós precisamos ou o que queremos. Zacarias, ele orou e Deus respondeu. Então a oração, ela é uma forma de humildade, de ser uma forma mais humilde de reconhecer que somos dependentes de Deus, né? Nosso Pai, nosso Papai. E às vezes pode parecer que Deus não está trabalhando em nossas vidas. Pode parecer que Deus ficou impotente e até mesmo que Ele talvez esteja nos ignorando, porque oramos e não vemos resposta. Mas sabe, o silêncio de Deus, meus irmãos, ele faz muito mais do que você pode imaginar. O silêncio de Deus, ele nos ensina a confiar. O silêncio de Deus, ele nos ensina a ser pacientes. Ele nos ensina a estar mais atentos à voz de Deus, mais atentos, né, à maneira de Deus trabalhar. Então, a gente pode dizer, ou pode concluir, que Deus é fiel e que Ele cumpre todas as suas promessas, né? Assim como Ele respondeu a oração de Zacarias, deu um filho para Zacarias, Ele também vai responder às nossas orações, mas é do jeito dele, é no tempo certo, amém? Tá bom? E você pega aqui na descrição, tem a lição de casa, tá? Bom, o nosso versículo em destaque é o que nós lemos lá no começo, Salmo 6, verso 9, tá? Esse vocês devem memorizar, escrevam ele para decorar, tá bom? Salmos capítulo 6, verso 9. Esse versículo tem que ser decorado, tá? Memorizado, então vocês leiam ele durante toda a semana, junto com os versículos de meditação. Bom, Deus sempre ouve as nossas orações, tá bom? Ainda que pareça que Deus não está ouvindo, o silêncio de Deus ou a demora de Deus em responder não é uma indicação de que Deus não está ouvindo a nossa oração. Deus tem o tempo certo para realizar os seus propósitos em nossa vida. Então vale a pena ser fiel, vale a pena esperar,
esperar em Deus, tá bom? Vai trazer frutos, a sua obediência, sua dedicação vai trazer frutos. Bom, queridos, agora eu quero fazer algumas perguntas, tá? Eu vou fazer algumas perguntas aqui e depois vocês me respondem. Pode mandar ou por e-mail ou aqui nos comentários desse vídeo, tá bom? A primeira pergunta é: o que é a oração? E aí para você, o que é a oração? Aí você me responde aí. Para que serve a oração? Segunda pergunta: para que serve a oração? Terceira pergunta: como devemos fazer a oração? A oração, ela permite que nós cultivemos um relacionamento íntimo, saudável com Deus. E a oração, ela deve condizer, ela deve ter uma equivalência com o que nós vivemos, devemos viver o que oramos. Por isso devemos ser sinceros e transparentes com o Senhor, na nossa oração. Outra pergunta: vocês já tiveram a experiência de ouvir a voz de Deus respondendo às suas orações, ou ver Deus respondendo às suas orações? Para você, o que é promessa? Vocês já receberam alguma promessa, ou de seus pais, familiares, ou de Deus? Vocês conhecem alguma promessa que Deus tenha feito para a humanidade? Ou algum personagem da Bíblia que já tenha se cumprido alguma promessa? Sim ou não? Responde aí. Deus já cumpriu alguma promessa feita a você ou um de seus familiares? Amém? Me responde essas perguntas, tá? Bom, eu vou deixar aqui também na descrição, respondendo aqui, ensinando para vocês aqui o significado de 3 palavras que talvez vocês não conheçam, tá? Sacerdote, tá? Vou explicar para você o que é um sacerdote. Sacerdote, basicamente, ele é um líder espiritual, do povo. Ele era aquele que era responsável, assim como Zacarias, responsável em fazer a ligação entre Deus e as pessoas, tá? Também vou deixar aqui o que é profeta e o que é templo. O profeta, basicamente, ele é o mensageiro de Deus, tá? Ele era aquela pessoa que era responsável por transmitir a mensagem de Deus para o povo. E templo, ele basicamente também é um lugar de adoração, de adoração a Deus, não a um Deus pagão, mas ao verdadeiro Deus, e onde o sacerdote, como Zacarias fez, ele oferecia sacrifícios pelo pecado do povo, para perdão, tá bom? Glória a Deus, que prazer estar aqui. Bom, antes de encerrar, eu preparei aqui para vocês algo que eu queria que vocês fizessem, um caderno de oração, e é muito simples, na verdade. Cada um vai fazer o seu. Você pega 3 folhas, pode ser sulfite, você vai dobrar as folhas no meio, e assim as 3 folhas vão virar 6 paginazinhas, Aí você grampeia no meio, e na parte da capa você deixa bem bonito e coloca ali com sua criatividade, Pode até voltar a ser criança, mas você tem que colocar ali o nome Caderno de Oração e o Salmo 6:9, que é o nosso versículo de destaque, tá? Então vocês vão ter que escrever nesse caderninho os seus pedidos de oração, tá? Durante até a próxima aula. Então vocês têm que orar pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelos seus vizinhos. Se você tem um professor, ora pelo seu professor. Vamos orar pelos nossos governantes, pelas autoridades, tá bom? E todo dia, todo novo dia você vai colocar um pedido novo, incluindo ali no seu caderno, nesse caderninho que você vai montar. Então é muito importante vocês lembrarem todos os dias de orar por esses pedidos que vocês vão colocar nesse caderno, tá bom? E quando o caderno de oração estiver completo, os 6 dias, que vocês escreverem, aí vocês trazem para mim no culto presencial, tá? Vai ser colocado para oração especial, amém? E qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar, nós vamos tirar a dúvida, tá bom? Vamos fazer então uma oração de agradecimento para a gente encerrar, agradecendo pela nossa aula, tá bom? Feche os seus olhos onde você estiver, vamos orar. Pai Santo, obrigado, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta aula, por este estudo, e nós te pedimos, Senhor, que a tua bênção venha estar sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, tá? Faz então direitinho o caderno, anota direitinho, faz as orações, tá bom? E assim que você tiver feito tudo, nós queremos contar os testemunhos, tá? Queremos ver os testemunhos das orações, tá bom? Um beijo no seu coração, um forte abraço, shalom, fique na paz do Senhor.